Kézia. Eu sempre confundo vocês duas. Bora, Kézia, para que serve o sistema reprodutor masculino? Professora, eu não posso falar, não. Pode sim, tu sabe para que serve. Ô, bonita. Bora, outra pessoa pode falar, não fique com vergonha, não. É o que está na cabeça de vocês. O que é? Reprodução. Reprodução. Além de qual é o gameta masculino? Espermatozoide. Isso, espermatozoide. Onde eles são produzidos? No saco escrotal. Rapaz, o negócio tá bom. O que mais? Quais são os outros órgãos que tu conhece do sistema reprodutor masculino? Eu sei que tem o epidídimo e tem um canal deferente que vai transportar o espermatozoide. O que mais? O pênis, a glande, essas coisas assim. Certo. E aí eu te pergunto, quando que inicia a produção do gameta masculino? Na puberdade. Isso, na puberdade. Excelente. Arrasou. Quais são as características dos espermatozoides que tu conhece? Ele é fixo, ele é móvel? Como ele se move? Através de quê? Ele é móvel e tem uma caudinha que transporta ele. Tem uma caudinha aí que transporta ele, beleza. Deixa eu ver. Essa foi boa. Qual é o hormônio masculino que dá as características do homem sexuais? Testosterona, beleza. Qual é o nome da glândula masculina que fica próxima à uretra, que pode dar câncer, que pode inchar com a idade, que tem um tumor e que pode dificultar o processo de micção, ou seja, de urinar masculina? Próstata. Próstata, beleza. Rapaz, o negócio é que tá bom, eu posso ir embora então, né? Bianca aí, Bianca falou tudo aí. Tá sabendo. Bianca, tá sabendo, viu? Bianca tá própria. Isso é bom, isso não é ruim, não. Tá? Então, pode falar, meu amor. Pode Meu falar. avô tá com câncer de próstata. Aí eu sei. Tá. Beleza. Aí já teve que saber como é que as coisas funcionam, né? Sim, mas ele tá bem, graças a Deus. Então, você já Bianca falou os órgãos, falou algumas glândulas, falou do espermatozoide, testosterona e por aí vai, tá? Então, a aula hoje, no primeiro momento, é um geralzão mesmo. Eu quero que você saia da aula sabendo os órgãos, quais são os órgãos, qual é a sequência desde a produção do espermatozoide até o processo de eliminação desse espermatozoide para o canal vaginal, tá? Saber as secreções que o aparelho reprodutor secreta, de que glândulas vêm, qual é a função dessas secreções, né? O que é o sêmen, o que são os ductos, o que são as gônadas e por aí vai. Então, no final dessa aula, eu quero que vocês saibam o que é, para que serve sequência, tá? Não é nada tão, é uma aula tranquila, tá? Não é uma aula tão profunda, a gente começa apresentando o masculino, a aula que vem a gente apresenta o feminino, e aí depois um pouquinho a gente vai aprofundando as coisas, tá? Deixa eu partilhar com vocês os slides. Alana, então, teoricamente, tu tem ainda 3 aulas, é isso? Acho que deu alguma coisa no computador dela. Kézia, cortou foi tudo, vai. Não, teoricamente, tu tens 3 aulas ainda? Teoricamente, mas eu posso ampliar, porque o que acontece? Como a gente está remotamente, o que acontece? Geralmente eu intercalava, como eu falei para vocês, teoria com prática. Entenderam? Então, era para vocês terem tido uma aula de esqueleto, uma aula de articulação, uma aula de aparelho reprodutor. Então, a gente sempre escalava, né? Eu tenho montadas 3 aulas ainda de sistema reprodutor, entendeu? 3 aulas montadas. Isso Mas, não quer professora, dizer... querendo ou não, a sua disciplina foi a única que a gente conseguiu fazer alguma prática, mesmo que online, a gente já conseguiu fazer alguma coisa. Isso alguma foi bom, atividade que tu diz, no caso, né? Isso. Certo. Mas, assim, é porque a gente está esperando as recomendações sobre porque, o quê? olha, essa Pode falar. semana
eu te perguntei isso, porque essa semana a gente encerrou com as outras disciplinas. Certo. Mas o teu assunto sempre é o maior mesmo. Não, é isso que eu estou te falando. O meu assunto é bem grande. Teoricamente, eu ainda tenho 3 aulas para poder encerrar o que a gente planeja, né? Mas, assim, se voltar em junho, a gente vai começar a dividir os grupos para ir para o laboratório. Se não voltar e eu continuar tendo que dar aula remota, né, para fechar o calendário, o que a gente vai ter que fazer? O conteúdo não tem como, se eu quiser, eu posso dar reprodutor o ano todinho. Tem coisa demais. Se eu quiser, a gente pode voltar para outras atividades. É como eu falei para vocês, a aula é meio que uma sequência de planejamento do professor. Eu faço um geralzão, mas a gente pode se aprofundar em mais coisas. Então, vai depender da determinação. Se a gente vai voltar em junho ou se a gente vai continuar remoto e vai para as práticas só em julho. Eu não sei. Ainda não saiu essa determinação, tá? E aí eu estou me moldando de acordo com as necessidades. Mas não te preocupa que a gente vai se ver até ter calendário. De um jeito ou de outro. Vocês vão abusar de mim. Entendido? E aí, as outras disciplinas que vocês estão perguntando, por exemplo, a disciplina da professora Luana, é uma disciplina que tem muita prática. Vocês vão ter que, depois, começar a esculpir dentes, né? A disciplina de Maiara também tem umas partes que vai para o laboratório. Ciro, né, que é anatomia, cabeça e pescoço, vocês também têm que ir para o laboratório para pegar as coisas. Então, a gente está trabalhando para resolver se vai continuar remoto, se vai trabalhar com atividade, se vai aumentar o conteúdo, ou se voltar, a gente começa já a divisão em grupos, porque não sei se vocês sabem, os laboratórios não vai a sala toda. Os laboratórios a gente se divide no máximo 30 alunos, dependendo de qual seja a aula, né, em grupos, para poder fazer um melhor aprendizado, até porque os laboratórios não comportam todo mundo. E aí vocês imaginam eu com um laboratório com 70 alunos, vou ficar doida, não vou conseguir dar atenção para ninguém, tá? Então é assim que funciona. Mas fiquem tranquilos que aqui tem conteúdo para a gente conversar um bom tempo. Ficou entendido? Me entenderam? Cadê vocês? Sim. Ficou sim, professora. Sim, ficou entendido? Então, eu vou partilhar com vocês os slides, tá? Para a gente começar a nossa conversa de hoje. Quer dizer que você já quer me despachar, Kézia? Não quer mais aula, não? Se você não quiser. Não, professora. Do livro. Eu estou só comentando que eu achei... Na verdade, como eu não tenho a ementa das disciplinas, eu até achei estranho que essa semana a gente finalizou com a Luana, com o Ciro e com a Maiara. Assim, o conteúdo, né? Aí eu achei estranho, assim, de já ter finalizado o conteúdo mesmo. Foi só isso. Estou tentando a juiz de você, né? Estão me escutando? Estamos sim, professora. Sim, estão me escutando? Então, pois é, então só eu que vou tentar o juízo de vocês agora. Estão ferrados demais. Eita, glória. Acho que eu vou dar aula para vocês todo dia, então, agora. Ah, de boa. Ah, de boa? Vou achar ruim, não. Duvido, mesmo. Tu não ia achar ruim, não? Então, bora lá. Deixa eu partilhar com vocês para a gente poder... Esse Luan é muito puxar saco. Deus que me defenda. Eu acho que ele está querendo alguma coisa, Charliane. Eu acho que ele está querendo alguma coisa. Não digo nadinha para ele. Apareceu para vocês o PowerPoint? Sim, professor. Sim. Foi Lara que falou com essa voz assim, então... Às vezes, como eu estou no PowerPoint, eu não consigo saber quem está falando. Algumas vozes eu já reconheço. As vozes que falam mais, eu sei. Agora, alguns que são mais calados. Charleane eu confundo com Kézia, é uma doidice. Então, bora lá. Deixa eu ajeitar aqui meu PowerPoint. Então, hoje a nossa conversa, nós vamos conversar sobre... Quando for para a senhora dar ponto, a senhora dá para a Kézia. Quando for para tirar, tira da Charliane. Com a Charliane, você é uma boa amiga, viu? Cuidado com ela é bandida. Cuidado com as pessoas que tu acha que são tuas amigas, viu? Essa é da boa, viu? Essa é da boa, né? Essa arrasou. Então, bora lá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o sistema genital, o sistema reprodutor masculino, tá? Vocês vão encontrar as várias nomenclaturas por aí.
O sistema genital masculino, hoje, a gente vai se conversar de novo sobre as principais, os órgãos, para que servem esses órgãos, qual a sequência de trajeto do espermatozoide, da sua produção até sua eliminação. Então, hoje é uma aula mais sobre a apresentação do sistema genital masculino, tá? Então, os objetivos dessa aula: descrever as funções dos sistemas genitais, citar os componentes, testículo, saco escrotal, epidídimo, ductos, glândulas, relacionar a forma com a embriologia desse órgão, as características histológicas, ou seja, os tecidos que compõem, se é músculo, se é epiderme, se é conjuntiva e por aí vai, tá? E também compreender o processo de fertilização, processo de espermatogênese, tá? Masculina, até a produção do seu espermatozoide, que é o gameta masculino. O que é o aparelho reprodutor masculino, ou aparelho genital masculino? São órgãos, conjunto de órgãos, que trabalham para produzir descendentes. Ele é um conjunto de órgãos que aparece no homem e na mulher de maneiras específicas e diferentes, que a função é produzir descendentes. Então, esses órgãos, eles trabalham com o objetivo de produzir o espermatozoide e o óvulo na mulher. Tem a função, alguns órgãos têm função apenas de condução, tá? Como alguns canais, como as trompas nas mulheres. Outros órgãos têm capacidade de armazenamento desses gametas. Outros órgãos têm capacidade de expelir esses gametas para o meio externo. Então, são um conjunto de órgãos que têm a função primordial de produzir descendentes. Além dessa função, nós temos outras funções que são bem conhecidas, que é produzir os hormônios sexuais, masculinos e femininos, e produzir também as características sexuais, além de que poder favorecer a relação sexual, ou a cópula ou coito, como se fala, tá? Então, para tudo isso, serve esse aparelho genital masculino. Produzir descendentes através do cruzamento do espermatozoide com o óvulo, gerando um feto, gerando um embrião, gerando uma vida. Produzir o hormônio sexual masculino, que vocês já me falaram no começo muito bem, que é a testosterona, né? Além disso, ele serve também, esses órgãos facilitam o coito, a relação sexual e produção das características masculinas, voz, crescimento de pelos e por aí vai. Então, isso é um conjunto que favorece a formação dos descendentes, produção de hormônio, favorecer a relação sexual ou coito, reproduzir as características masculinas. Eu vou até inserir isso para vocês, porque eu achei que eu fui muito geralzona aqui. Fiquei com preguiça de escrever, eu acho que eu estou nessa fase. Então, produzir hormônio sexual, características sexuais, permitir não é facilitar, permitir o ato sexual. Para tudo isso aqui, serve o aparelho reprodutor masculino. O hormônio, como eu falei para vocês, é a testosterona, e esse hormônio gera as características sexuais masculinas, que são o engrossamento da voz, eu nem sei se isso se escreve assim, mas é a palavra que é engrossamento da voz, oh meu Deus, aparecimento de pelos, crescimento esquelético. Como assim, professora? A testosterona, né? Vocês sabem que a voz masculina ela é um pouco mais grossa do que a feminina. E isso é justificada por esse hormônio que, quando secretado, produz uma característica masculina, que é esse ato de engrossar a voz. É por isso que quando eu perguntei para vocês quando é que eu tenho o processo de espermatogênese, ou seja, de crescimento
de viabilidade dos espermatozoides só começam após a puberdade no homem. Isso caracteriza o aparecimento, a transição de uma criança para um adolescente, para um homem. A primeira coisa que começa a acontecer é que as mães começam a sorrir, a voz, ela engrossa, porque aumentou a secreção de testosterona, tá? Além disso, começa a aparecer pelos em regiões características dos homens, na região de pubis, na região de tórax, na região de barba, ou seja, na região de face. Começam a aparecer pelos onde antes não tinham, ou tinham em escassez, ou seja, poucos pelos. Além disso, outra característica sexual da testosterona é o crescimento esquelético. Homens tendem a ter ossos mais compactos, homens tendem a ter ossos mais fortes, homens tendem a ter ossos mais longos, homens tendem a ter crescimento maior de músculos e ossos da região de tórax, de membros. É por isso que tem aquela história que eu brinquei com vocês durante o sistema esquelético, que o homem tem a capacidade, é por isso que o homem cresce mais aqui a região superior, membros desenvolve mais, porque é uma das características sexuais masculinas. Já na mulher, ao contrário, os hormônios sexuais femininos, que são o estrogênio e a progesterona, principalmente, eles estão relacionados ao crescimento da região de pelvis, da região de membro inferior, para poder facilitar a geração da nova vida, né, que vai crescer. Então, é para isso que... Oi, meu amor, pode perguntar. É verdade que a gordura da mulher, ela se deposita mais na região do quadril e na do homem se deposita mais na região superior do corpo? Tem a ver Sim, é com isso? verdade. Tem a ver, sim, com isso, excelente. Isso são características próprias de cada conjunto, né, de cada organismo, o que difere o masculino do feminino. E, indiretamente, esses hormônios sexuais, sim, têm a ver com deposição de gordura, com desenvolvimento de esqueleto, e por aí vai outras coisas. É por isso também que, quando a gente fala de esteroides anaeróbios, ou seja, a suplementação, o crescimento do sistema músculo-esquelético através da ingestão de bombas, como vocês conhecem, né, nada mais são do que a ingestão de hormônios. Quando a mulher quer desenvolver os músculos, o esqueleto, ela toma o quê? A mulher já, não sei se vocês sabem, mas a mulher, ela já produz uma quantidade de testosterona. É uma quantidade baixa que não vai levar ao desenvolvimento dessas características sexuais masculinas. Quando ela quer ter um up, principalmente nesse sistema músculo-esquelético, ela administra testosterona. E aí ela tem como efeitos colaterais o aparecimento das características sexuais masculinas, o aparecimento de pelos, o engrossamento da voz, e aí ela consegue crescer e os outros membros que ela tinha dificuldade por ser do sexo feminino. Então, sim, existem características como crescimento esquelético, como deposição de pelos, como que você perguntou sobre tecido adiposo, que estão relacionados com a secreção do hormônio masculino ou feminino, tá? É por isso também, fazendo uma comparação com o que meu filho falou, que a gente tem a história que mulher cresce muito mais fácil, por exemplo, a região de quadril, a região de glúteo, do que o homem. Já o homem cresce muito mais fácil a região de tórax, peitoral, costas e por aí vai, tá? Está ligado à presença, à quantidade de hormônios sexuais. Tudo bem, galera? Entenderam? Podemos passar? Pode sim. Podemos. Pode. Então, bora lá. Para que servem esse conjunto de órgãos? Esses órgãos dependem de quais são. Nós temos as gônadas, os ductos, as glândulas acessórias e as estruturas de suporte. O que são as gônadas? As gônadas têm a função de produzir gametas e secretar hormônio. Quem são as gônadas masculinas? São os testículos. Então, gônada tem função de produzir gameta, que no homem é o espermatozoide, e secretar o hormônio, que é a testosterona. Quem é a gônada masculina? Testículos. Seguido das gônadas, nós temos os ductos. Os ductos são uma rede de cordões, uma rede de canais, né, que tem a função, ora, de armazenar os espermatozoides, favorecer o seu desenvolvimento, ora, transportar esses espermatozoides, tá? Então, a gente vai falar, por exemplo, do epidídimo. O ducto do epidídimo, é lá nesse ducto do epidídimo que os espermatozoides ficam guardadinhos e começam a crescer. É como se eles entrassem com 4 anos e saíssem de lá com 15. Então, lá eles se amadurecem, são armazenados até o momento em que eles são excretados para o meio externo.
Além disso, existem ductos que transportam. Ducto deferente, ducto ejaculatório, tá? Nós vamos ver que existem ductos que servem para transportar o gameta de um órgão para o outro. Além desses ductos, nós temos as glândulas sexuais acessórias, que são órgãos que têm a função de secretar alguma coisa. Lembra como a gente vai até comentar, que eu falei para vocês, toda vez que escutarem a palavra glândula, significa dizer que é um órgão que secreta alguma coisa. Então, as glândulas sexuais acessórias secretam alguma substância que ou vai facilitar a mobilidade do espermatozoide, que ou vai garantir nutrição ao espermatozoide, que ou vai secretar enzimas para favorecer a passagem do espermatozoide, que vai secretar açúcar, que vai ser energia para o espermatozoide, que vai secretar a substância coagulante e por aí vai, tá? Então, as glândulas sexuais acessórias são a próstata, que é a maior das glândulas, são as glândulas bulboretrais, tá? E também nós temos as glândulas ou vesículas seminais. Todas essas são consideradas glândulas sexuais acessórias. E por último, eu tenho as estruturas de suporte, que são estruturas que transportam os gametas, tá? Que transportam e também servem para crescimento e favorecem o ato sexual, que não está escrito aqui, tá? Quem são essas estruturas de suporte? Nós temos um exemplo, a uretra, nós temos como exemplo o pênis, tá? São todas tidas como estrutura de suporte. Então, de novo, gônadas gera gameta e hormônio. Quem é a gônada masculina? O testículo. Depois eu venho os ductos, que são rede de canais, cordões, que armazenam e transportam os gametas. Quem são? Ducto ejaculatório, canal deferente, por aí vai. Eu tenho as glândulas. Quem são as glândulas? Próstata, glândula bulboretral e vesícula seminal, tá? E por último, eu tenho estruturas de suporte, uretra, pênis e por aí vai. Vamos agora ver se vocês conseguem fazer a comparação do sistema masculino com o feminino. Quem é a gônada na mulher? O ócito. Os ovários. Isso é o gameta, né? Alguém falou, o ócito é o gameta, concordam? É verdade, eu vou deixar para Kézia Certo? responder. E Kézia Então, sabe não, mas essa- não está errado, não. Eu já ia perguntar, tu só adiantou. Kézia disse que a gônada são os ovários, beleza. Quem são os hormônios femininos? Sexuais? Eu citei para vocês no começo. Progesterona e FSH. Estrogênio. SSH, estrogênio e outros por aí vai, tá? NHC. Quem são os ductos na mulher? O canal vaginal. Os ductos. Alguém conhece as trompas? As trompas. Trompas de falópio? As trompas na mulher são os ductos. A gente está fazendo uma comparação, tá? Quem são as glândulas sexuais acessórias na mulher? Tem? Ou não tem? Tá Glândula dentro do canal mamária vaginal. é uma glândula acessória? O que vocês acham? Estou bugando vocês vão me responder. E quem Outra são as pergunta, estruturas? Se tem glândula no aparelho reprodutor feminino? Aí eu já respondi para vocês. Facilitar o deslocamento que complica. Não, mas aí tu pode pensar. Existe uma glândula no aparelho genital feminino, que no caso seriam as glândulas mamárias, mas elas não seriam para facilitar o deslocamento, né? Elas seriam para a produção, né, do leite, como vocês sabem, tá? Bora só fazendo... E estruturas de suporte no sistema reprodutor feminino, tem algum? Aonde que fica armazenada os óvulos? Nos ovários. Vocês sabem? Nos ovários. Aonde, por exemplo, que houve onde é que é feita a fecundação no aparelho reprodutor feminino? Em que lugar? Nas trompas. Nas trompas. E aí, havendo fecundação, vai se formar um zigoto. Esse zigoto vai crescer aonde? No útero. No útero. Beleza. Em E aí a condições gente normais, tem como... né?
Isso, e aí quando a gente tem estruturas de suporte, estruturas anexas, nós temos, alguém falou, o canal vaginal. O canal vaginal é um canal de passagem entre o aparelho reprodutor masculino e o meio externo. E ele também facilita a cópula, ou seja, a penetração do pênis durante a relação sexual. Então, a gente fez aqui uma comparação para que quando a gente fala do sistema reprodutor, vocês entendam. Pode falar, meu amor. No caso aí das glândulas sexuais acessórias, a vestibular, a glândula vestibular da mulher, ela também seria? A glândula vestibular da mulher, que glândula é essa? Não vou te mentir que eu não tô... Onde ela está localizada? Menino vestibular. Ah, tá. Não é glândula vestibular, tem outro nome, mas a mulher tem, verdade, glândulas, excelente. Eu tinha me esquecido, não é esse nome. Pártula, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome. Glândulas vestibulares. Rapaz, eu não lembro o nome. É Natanael que tá falando, é? É, professora, vixe, tô me achando aqui. Natanael, eu não lembro o nome, mas tem uma glândula, sim, que secreta muco no canal vaginal, que facilita a lubrificação, que facilita o ato sexual, que facilita a passagem do Bertolini, professora. Glândula de Bertolini. Procurou, Kézia? Não, pronto, tá aí. É Bertolini. Pronto, tá aí. Tá melhor que a professora. Eu não lembro do nome, mas existe mesmo. 4 glândulas que tem no canal vaginal. Que quando inflama... Natanael, nota 1000. E aí eu te pergunto, Natanael, você acha que eu tenho glândulas no conduto, no aparelho reprodutor masculino? Que secreta muco? Não. Também. Para que serve o muco no aparelho reprodutor masculino? Rapaz, também deve ser para lubrificar, né? E o que mais? Facilitar o ato, sei lá. Facilitar o ato, tá certo. Facilitar o ato, lubrificar, servir de meio para o espermatozoide, tipo escorrer. Você tá certíssimo, tá errado não. Arrasou. Parabéns, gostei. E aí vocês já ouviram falar em ginecologia, em urologia, mas será que já ouviram falar em andrologia? A ginecologia é a parte da medicina que estuda o sistema reprodutor feminino, que estuda as trompas, o útero, o ovário, e por aí vai, tá? Já a urologia é a parte da medicina que estuda o aparelho, a uretra, né? Que estuda o ânus, que estuda também a próstata, que estuda alguns dos órgãos que fazem parte, que estuda os órgãos que fazem parte do aparelho reprodutor genital masculino. Mas quando a gente está falando de estudo de aparelho, de espermatozoide, de fertilização masculina, a área da medicina que a gente trabalha é a andrologia, tá? Então, quando a gente está falando de processo hormonal, de processo de fertilização, a área da medicina mais específica seria a andrologia, tá? É uma área pouco comum, pouco ouvido falar, acho que poucos de vocês já ouviram falar sobre isso, tá? Então, o andrologista é o médico que vai estudar o sistema de hormônios masculinos, o sistema de fertilização masculina, o sistema de disfunções sexuais. Isso é a parte da medicina chamada de... Oi, meu amor. Essa área também estuda, faz fecundação de óvulo com espermatozoide para mães. Sim, também. É uma área mais específica, tá? Eu não sei se você já tinha ouvido falar sobre isso, se não... Mas geralmente não tem muitas pessoas nessa área? Não tem. É uma área um pouco incomum, até porque é uma área que vocês sabem que pelas razões sociais... Não estou lhe ouvindo. Cortou. Travou, Falou de novo. sei lá. Espera aí, eu acho que a internet dela caiu. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, pessoal. Agora sim. Vocês me perguntaram se não é uma área muito comum. Não é uma área muito comum, considerando que socialmente aceitável, quem se cuida mais, o homem ou a mulher? O que vocês acham? Quem vai mais para médico? A mulher?
Mulher, Pois é, mulher. aí vocês concordam com a mulher, beleza. E aí eu pergunto para vocês, se é mais a mulher, vocês acham que vai ter muita gente nessa área de andrologia? Não. Então são poucos profissionais e talvez por isso vocês pouco tenham ouvido falar, tá? E aí vocês poderiam me perguntar qual é a diferença entre urologia e andrologia. Ninguém perguntou, né? Urologia, ele é especialista em sistema urinário, tá? Em bexiga, em uretra, em ureteres, que vocês ainda vão ouvir falar. Como a uretra masculina é um órgão que é comum a dois sistemas, reprodutor e urinário, os órgãos do sistema reprodutor masculino muitas vezes são estudados pela urologia, tá? Vocês vão ver a íntimo contato, por exemplo, da uretra com o pênis. A uretra está dentro do pênis. Vocês vão ver que a próstata abraça essa uretra, tá? Então, devido a essa proximidade, é impossível falar de urologia masculina sem falar de sistema reprodutor masculino, tá? Mas a andrologia, diferentemente da urologia, ela é uma subespecialidade. Vai trabalhar, como eu falei para vocês, em relação às funções reprodutoras masculinas, processo de fertilização, processo hormonal e por aí vai. Ficou entendido mais ou menos o que eu quis falar para vocês? É porque, na verdade, Especifica de assim, novo, né, professora? professora? Quando a mulher vai no médico, ela vai no ginecologista, né? Aí o Sim. ginecologista fala assim, não, para o homem é urologia. Parece que já é tem Sim. qualquer probleminha, vai no Isso. urologista. Mas é isso que eu estou dizendo para vocês. Já é culturalmente a gente escuta o urologista. Mas eu estou explicando para vocês que a urologia, o urologista, ele também serve para a mulher. Porque o urologista é a especialidade médica que vai cuidar do tubo, na verdade, dos órgãos do aparelho do sistema urinário. E mulher e homem têm órgãos no sistema urinário. Por que a urologia também cuida do aparelho reprodutor masculino? Expliquei para vocês. Porque o homem, a uretra é um órgão comum ao aparelho reprodutor e ao sistema urinário. Além disso, os órgãos sexuais masculinos estão ligados com a uretra. A uretra está dentro do pênis, que é um órgão do sistema urinário. A uretra é abraçada pela próstata. A uretra recebe o sêmen. Então, por essas coisas, a urologia também acaba por estudar o aparelho reprodutor masculino. A diferença entre urologia e andrologia é quando a andrologia trabalha com processo de fertilização, trabalha com o processo de contagem de espermatozoide, processo de secreção de hormônio, tudo que diz respeito à característica reprodutora e sexual, tá? É como se fosse uma subespecialidade, na verdade, para vocês entenderem mais fácil. É como se a andrologia fosse uma subespecialidade da urologia. Porque na medicina, geralmente é assim, você estuda 1 ano para uma coisa, se quiser fazer mais uma outra subespecialidade, você vai estudar mais 2 anos para aquilo. Então, a andrologia é uma subespecialidade. Isso aqui é só para vocês, questão de curiosidade, se ouvirem falar, não ficarem desesperados. Professor, então na medicina pode ter 2 especializações? Pode ter várias. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que é médica. E pode. O Conselho de Odontologia, se eu não estou enganada, ele reconhece como especialista até 3 especialidades. Não me recordo se é 2 ou 3. Então, tu pode ter registrado no conselho de 2 a 3 especialidades. Então, tu pode fazer orto, tu pode fazer odontopediatria, tu pode fazer implante. E aí o conselho vai reconhecer que tu é especialista nas 3 coisas. Tu pode fazer até tudinho se tu quiser. Só que tem que saber que o conselho só vai reconhecer no máximo 3, se eu não estou enganada, tá? E aí são essas 3 que tu vai poder, por exemplo, divulgar. O que é divulgar? É fazer um cartãozinho e colocar Alana Silva, ortodontista, odontopediatria e endodontia, tá? Então, se eu fosse fazer uma divulgação, eu posso fazer, acho que no máximo, se eu não estou enganada, 3 especialidades e o conselho reconhecer. Mas nada me impede de fazer todas, eu só não vou ter como divulgar que eu sou especialista em todas, né? Enfim, assim que funciona. Quais são as estruturas? Nós temos os testículos, nós temos os sistemas de ductos, nós temos as glândulas sexuais e nós temos as estruturas de apoio ou suporte. Os testículos, você já sabe que são as gônadas, os sistemas de ductos. Quem são os ductos, dando o nome? O epidídimo, o ducto deferente, o ducto ejaculatório e a uretra também é considerado um ducto. Glândulas sexuais acessórias. Nós temos as glândulas seminais, a próstata
e as glândulas bulboretrais. Essas glândulas seminais também podem ser chamadas de vesículas seminais. E eu tenho as estruturas de apoio, como eu falei para vocês, o pênis é uma estrutura de apoio, tá? Não precisa se apavorar em copiar isso aqui loucamente, porque a gente vai falar de cada partezinha dessa que eu detalhei para vocês. Oi, meu amor, pode falar. Posso passar ou estão copiando? Sem querer aqui, aí me chamaram. Estão copiando? Tô copiando, professor. Eu tô. Então, vamos embora. Copia, então. E agora, nos próximos slides, a gente vai começar a falar de um por um, tá? As características, para que serve e por aí vai, tá? A gente vai falar de um por um. Vamos falar de cada ducto, de cada glândula e por aí vai. Quando terminarem de copiar, me avisa, vamos poder passar o slide. Eu esqueci de colocar essa aula no portal, Kézia nem me cobrou, mas eu já tenho um roteiro e vou botar para vocês assim que terminar a aula, o roteiro em Word, tá? Posso passar? Pode. Cadê vocês? Posso? Pode, Então, professor. Tá aqui. Então, esses são os órgãos do aparelho genital masculino, do aparelho reprodutor masculino, tá? Começando pelo escroto, que o escroto, na verdade, ele é uma estrutura, a gente pode considerar de apoio, né? Ele é uma capa, grosseiramente falando, que protege o testículo. Então, esse feijãozinho que vocês estão vendo aqui embaixo, começando, né? Do lado do pênis, é uma pelezinha chamada de escroto, que protege o testículo e o epidídimo. O testículo é essa região oval, que produz os gametas, que vocês já sabem, os hormônios masculinos. Uma vez o gameta masculino sendo produzido, ele vai se desenvolver no epidídimo, tá? Do epidídimo, ele cai no sistema de canal ou ducto. Aí a gente vem para o canal deferente, tá? Para os outros canais que a gente vai falar. Aí a gente consegue ver a vesícula ou glândula seminal, que é essa em forma de folha, tá? A próstata é essa em forma de castanha, de noz, parece abraçando, como eu falei para vocês, a região de uretra, né? Aí a gente vai ter o pênis, a uretra e por aí vai. Dá para vocês verem também as glândulas bulboretrais, que são como se fossem ervilhas, bem na região por baixo da próstata, tá? Então, esse é o nosso conjunto de órgãos do aparelho reprodutor ou genital masculino. Chamar atenção para vocês também que nós temos vários túbulos dentro dos testículos. Do lado esquerdo de vocês, a gente tem o testículo fechado. E do lado direito, nós temos um testículo seccionado. Dessa forma, a gente consegue ver que ele é formado por vários ductos no seu interior. E é nessa região de ductos que a gente tem a formação dos espermatozoides, tá? Vocês vão ver que a gente tem túbulos contorcidos, túbulos retos, só já para deixar claro para vocês a figura. E aí a gente vê o caminho que o espermatozoide faz desde a sua formação até a sua excreção. Então, ele vem do testículo, para o epidídimo, atravessa os canais, recebe secreção da vesícula seminal, da próstata e da glândula bulboretral, até que ele desague na uretra e no canal vaginal. Vamos começar agora a falar sobre o escroto. O escroto, ele é uma estrutura, ele é um saco, né, fibromuscular, é um saco cutâneo, que tem a função de conter os testículos e o epidídimo. Então, na verdade, o escroto é como se fosse uma pele de tecido fibromuscular, é uma pele fina que a gente consegue puxar quando a gente se palpado, tá? Que tem a função de ter dentro, de proteger testículos e epidídimo. Isso é o escroto, tá? O escroto, ele é formado por uma pele, por um tecido do tipo tegumentar, tá? E por uma tela subcutânea. Então, ele tem aquelas camadas que a gente conhece de sistema tegumentar. Além disso, de camadas do sistema tegumentar, de ter um epitélio, ele tem a presença de músculo, a presença muscular. E os músculos do escroto são os músculos dartos e cremaster, tá? Então, ele tem, na sua constituição, tecido tegumentar,
tecido conjuntivo, tecido adiposo e tecido muscular. Tudo isso forma a bolsa que protege testículos, a bolsa que protege o epidídimo, tá? O escroto, ele também tem outra coisa. Ele tem uma função muito nobre. Às vezes a gente acha que ele só é uma bolsa que protege. Ele tem, na verdade, uma função de termorregulação. O escroto, ele tem capacidade de contrair as suas fibras, de esticar as suas fibras musculares e de secretar, como é que eu posso dizer para vocês? Estimular a secreção de glândulas sudoríparas, que vão regular a temperatura do testículo. Isso porque, para a produção de espermatozoides, eu preciso de uma temperatura que seja inferior ao corpo. Para desenvolvimento adequado dos espermatozoides, eu preciso ter uma temperatura que gira em torno de menos 2 graus em relação ao meu corpo. Por exemplo, se o corpo do indivíduo masculino tem 37 graus, normalmente, a temperatura do seu escroto, do seu testículo, tem que variar em 35 graus, para poder facilitar a formação e o desenvolvimento adequado dos espermatozoides. Então, além de proteger, de delimitar, de conter testículo e epidídimo, o escroto tem a função de termorregulação. Como é que isso acontece? Quando o homem está num ambiente frio, ocorre uma contração desse músculo, né, do escroto. E aí, além disso, esse escroto se aproxima do corpo do homem, porque ele tem com a função regular a temperatura. E diminui a secreção de glândulas sudoríparas. Ao contrário, quando eu estou no calor, eu não, porque eu não sou homem, né? Desculpa. Quando o homem está no ambiente de calor, o que acontece? As fibras, elas se dilatam, tá? E, além disso, estimulam a secreção das glândulas sudoríparas, que vão regular a temperatura. Fora isso, fazem com que esse escroto se separe, fique mais longe do corpo do homem, facilitando o processo de regulação de temperatura, tá? Então, através desses mecanismos que eu falei para vocês, nós temos a regulação da temperatura pelo escroto. E aí a gente brinca muito também, né? A depender se o homem está no calor ou no frio, esse escroto, esse tamanho do testículo indiretamente, né? Vai ter tamanhos diferentes de acordo com a situação, de acordo com as horas do dia, bem óbvio. Se o homem está num lugar frio, ele vai ter aparência menor. Se o homem está num lugar de calor, ele vai ter uma aparência maior. Falei para vocês também que esse escroto é formado por músculos, né? Consequentemente, com o processo de envelhecimento, desculpa, o que acontece? Eu vou ter um estiramento, eu vou ter uma falta de elasticidade dessas fibras. Então, esse escroto, ele vai ficar flácido, ele vai cair, vai dar uma aparência de pele solta, de que é maior, tá? Então, consequentemente, quando em pacientes idosos, em pessoas idosas, esse escroto vai se apresentar mais flácido. Tem algum ventilador aí perto, professora? Tem, tá te incomodando? Tá, tô fazendo uma zoadinha aí. Tá, é porque eu botei no máximo, eu tô morrendo de calor, eu vou virar pro outro lado, tia, calma. Melhorou? Melhorou, Natanael? Melhorou? Desculpa aí, podem falar para vocês poderem entender, tá? Então, agora eu quero ver se vocês entenderam. Quais são os tipos de tecidos que formam o escroto? Bora, cadê vocês? Quais os tipos de tecido que formam o escroto? Vocês estão me ouvindo? Gente. Fala aí, Natanael. Cadê Charleane, Kézia, Bianca, que sempre falam? É o cutis, professora, que é aquela pele fina. Certo, a cutis, beleza. O que mais? Tô gostando, o que mais? Túnica dartus. Os músculos, beleza. Tecido conectivo. Tecido conjuntivo, valeu, Gesso. Beleza. Então, a pele, tá? Que vocês falaram, a cutis, tecido conjuntivo e tecido muscular. Excelente. Para que serve o escroto? Proteção dos testículos. O
que mais? Meu Deus, né, Camila? Como é que regula a temperatura? Vamos regular. Cadê vocês? Como é que regula a temperatura? Contração das fibras. Contração das fibras. Beleza, gente. Quando a gente está no calor, o que acontece? A gente não. Quando está no calor, o que acontece contigo? Dilata as fibras. Dilata. E quando tu tá com frio? Contrai. Contrai, beleza. Rapaz, é engraçado que o pessoal fica constrangido de falar disso, né? Eu vou aqui, vocês querem que eu coloque a observação ou vocês copiaram? Quando eu falei do frio e do calor. Eu copiei. Essa parte tá amarela aí. Observação, professor. Eita, quem tá falando isso é bem... É Lara ou Yasmin? Oi? O quê? Eu não fico constrangida, não. Eu gosto. Tá bom pra frente. Tá bom pra frente. Sério, é porque a gente se conhece melhor, entendeu? Beleza, tá certo. Então, não tenho que se constranger. Faz a observação, professora. Tô fazendo já. Parem de Eu fico, reclamar. professor, tímida. Ah, muito tímida, Kézia. Tímida zona. Essa Kézia é uma bandida. Então, no frio, nós temos as contrações das fibras. Contrações das fibras, né? E, além disso, o testículo... Tá errado. Professora, o homem que tem algum problema no testículo, produção de espermatozoide, os urologistas recomendam que eles não usem tanta calça jeans. Eles recomendam que use assim, roupa mais soltinha e Soja também. E que coloque bolsa de gelo antes de dormir. É justamente por isso, por causa dessa choque de temperatura. Parece besteira, são coisas simples, né? Que negócio foi esse daí com soja que eu vi aí? É porque, Que soja, mano, menino? é porque, professora, Isaías, falam que fala. se tomar muito líquido que contém soja, a pessoa acaba podendo ficar estéril. No caso, o homem. Entendeu? Isaías nunca ouvi falar, não. Vou estudar isso aí. Mas qual é a justificativa disso aí? É o quê? Ó, vocês são estudantes, vocês têm que saber o que vocês estão falando. Qual é a justificativa? É o que, rapaz? Líquido com soja? Não, mano. Daí ele tá dizendo que dá... Esse suco, aquele A10. Que ele compara com... Sim. Com o hormônio feminino. Peraí, vou pesquisar aqui, melhor. Ó. Tá pesquisando? Pesquisa e compartilha aí. Testículo se afasta do corpo. Ó. Estimulam. Fala. Dizem que a comida e a bebida à base de soja, eles dizem, né? De acordo com uma científica dos Estados Unidos, apresentou redução de 41 milhões no número de espermatozoide. E isso pode causar no futuro a pessoa ficar fértil, entendeu? Mas não tem explicação, Rua. Professora. Tu não achou explicação, não? Não, eu entendi o que tu estava falando, eu só queria saber a explicação. Sabe que eu nunca gostei de soja mesmo. Né? Tá vendo como as coisas não dá muito certo? Mas esse povo não presta. Então tá aqui, gente, a observação que vocês pediram. Como é que o escroto ele faz regulação de temperatura, né? Através de 3 mecanismos. Contração das fibras, aproximação ou distanciamento do testículo do corpo e secreção das glândulas sudoríparas escrotais, tá? Então, no frio, as fibras se contraem,
certo? O testículo se aproxima do corpo e estimulam a não secreção das glândulas sudoríparas. Já no calor é o contrário. As fibras se dilatam, o testículo vai se afastar do corpo e vai estimular a secreção das glândulas sudoríparas, tá? Tudo isso vai ajudar na regulação da temperatura do corpo. E aí botei aqui para vocês que a temperatura desse testículo tem que ser sempre variando entre 2 graus inferior ao resto do corpo. Tudo bem? Ficou entendido? Podemos passar do escroto? Sim, professora. Cadê você? Tudo entendido? E aí vocês estão vendo aqui essa figura, tá? O escroto, na verdade, é essa pele que contém dentro o testículo, na verdade, é essa região aqui mais azulada, que tem esse monte, esse canal cheio de túbulos, né? E essa parte em cima, em forma de como se fosse um feijão, é o epidídimo. Então, o escroto, essa pele, esse conjunto de fibras de tecido conjuntivo, de tecido adiposo, que reveste, que protege testículos e epidídimo, tá? Então, vamos para o próximo. Testículo. O testículo, você já sabe que são as gônadas masculinas, né? Que é um par de glândulas. Professora, ficou mudo de novo. Ficou mudo aqui também. Acho que ela até saiu da ligação, da chamada agora. Acho que foi, mano. Essa é a internet dela, então. É, deve estar travando. Pô, assim, vai explicando aí esse negócio da soja aí. Vê só no grupo aí. Vê só no grupo aí. Eu já não comi a soja, agora que eu não vou comer. Vê só no grupo aí, rapaz. Vê no grupo aí que eu mandei o bagulho da soja. Lê. E aí? Salvar na soja. Poxa, nem vou jogar videogame agora. Eu nunca gostei de soja. Né? Bagulho doido. Quem? Tá ouvindo? Tamo. Então, professora, a gente já estava falando aqui sobre a agora soja. sim. Eu não sei se foi a internet, eu não sei. Eu tô hoje tá ruim minha situação. Mas tá tudo certo? Tô me ouvindo? O slide tá aparecendo? O slide ainda não. Sim. Agora tá. Se eu sumir de vez em quando, se cair, não se apavora. Eu não sei se é a internet ou se é o computador que tá com problema, tá? Por isso que eu demorei hoje a entrar e ficou caindo. Então, se cair, não se apavora que eu volto, tá? Então, bora lá. Voltando, testículos. Os testículos são as gônadas masculinas, tá? É o órgão, são os órgãos, que eles são número par, né? Responsável por produzir o gameta masculino, que é o espermatozoide, e secretar o hormônio masculino, que é a testosterona, tá? Então, ele tem 2 funções. Essa testosterona é o hormônio responsável pelas características sexuais masculinas, como engrossamento da voz, aparecimento de pelos e crescimento esquelético, como a gente conversou no começo da aula, tá? O testículo, eles são um par de glândulas ovais, tá? Localizado dentro do escroto. Ele tem uma estrutura semelhante a um ovo, tá? E ele tem algumas partes. Quando a gente vai fazer a análise histológica desse testículo, ele tem uma túnica vaginal, uma hidrocele, túnica albugínea e túbulos seminíferos. A túnica vaginal do testículo é a parte mais externa do testículo, tá? É a região que faz comunicação com o escroto, que tem relação com aquela cutis que a gente acabou de falar. A hidrocele é uma camada responsável por garantir lubrificação entre essas camadas, para garantir que essas camadas estejam separadas uma da outra, para garantir que cada uma desempenhe a sua
Função. A túnica albugínea é a região do testículo que contém os lóbulos. E dentro desses lóbulos eu tenho os túbulos seminíferos. Então, o testículo, histologicamente, ele tem 4 regiões, tá? Como eu falei, a mais externa, túnica vaginal, a hidrocele é a camada responsável por lubrificar, por impermeabilizar, por garantir divisão entre essas camadas, por evitar que elas se colabem, ou seja, se grudem. Nós temos a túnica albugínea, que é a divisão em lóbulos, tá? E nós temos, dentro desses lóbulos, os túbulos seminíferos, o testículo, tá? Esses túbulos seminíferos, eles têm 3 tipos de células: as espermatogênicas, as sustentaculares e as espermatogônicas. O que vocês acham que as células espermatogênicas fazem? Pelo nome. Produz espermatozoide. Todo mundo concorda? Kézia, tu deve comer, né? Eu tô. E aí, para que servem as células espermatogênicas? Produzir espermatozoide. E as espermatogônias? Não, então eu acho que uma é para produzir e a outra é para armazenar. Não sei. Pronto. Não está errado, não. Uma produz, a outra armazena, né? Nós temos essas células de Sertoli, que são células responsáveis pela sustentação, que são células responsáveis por... Todas essas células, elas fazem parte da espermatogênese, que a gente vai falar, tá? Então, as células responsáveis por sustentação são as de Sertoli. As células responsáveis pela produção e armazenamento dos espermatozoides são as espermatogênias e as espermatogônias, tá? São as células que estão dentro do testículo, que vão levar à formação do espermatozoide, que vão levar ao seu armazenamento, que vão levar ao seu crescimento, tá? Então, essas 3 células estão localizadas dentro do testículo. Função: secretar o espermatozoide, desenvolver o espermatozoide, desenvolver. Oi, me escutando? Estou escutando? Vocês estão me escutando? Tá tudo bem? Tá chiando um pouquinho. Tá? Então, testículo são superfícies ovaladas, semelhante ao ovo, localizada dentro do escroto, tá? Função: produzir os gametas, produzir os hormônios, dividido em partes, da parte mais externa para a mais interna. Eu tenho a túnica vaginal, eu tenho hidrocele, eu tenho a túnica albugínea e eu tenho os túbulos. São dentro desses túbulos que eu tenho a formação dos espermatozoides, eu tenho o crescimento desses espermatozoides, tá? Ficou tranquilo? Ficou? Então, espermatogênicas e espermatogônicas são células relacionadas ou células germinativas, levam à produção e armazenamento dos espermatozoides. E as células de Sertoli têm a função de sustentar, tá? Bora adiantar um pouquinho. Ixi, tá tudo... Não entendi nada. Pergunta que eu respondo, com o maior prazer. Ó, o testículo, vou repetir tudo. Então, o testículo, ele é um par de glândulas, oval, parecendo com um ovo, fica dentro do escroto. Tem 4 camadas características quando a gente vê histologicamente, e tem 3 tipos de células. As 4 camadas da região mais externa para mais interna. A mais externa, nós temos a túnica vaginal, que está em contato com o escroto, tá? Nós temos a hidrocele, que é uma camada, na verdade, é um conteúdo líquido que lubrifica, que separa as camadas, que impermeabiliza. Nós temos a túnica albugínea, que é a real parte do testículo que contém os lóbulos, e dentro desses lóbulos eu tenho os túbulos seminíferos. Dentro desses túbulos seminíferos, eu tenho as 3 células. Eu tenho as espermatogênicas, espermatogônicas e as células sustentaculares ou de Sertoli.
As células espermatogênicas e espermatogônias estão relacionadas à produção de espermatozoides. São células germinativas. Já as células de Sertoli vão garantir sustentação a esse tecido, tá? A esses túbulos. Além dessa daqui que eu falei para vocês, nós temos a célula de Lüding, eu acho que é assim que se fala, tá? Que é responsável, célula de Lüding, ela tem responsável por secretar a testosterona, que vai participar da espermatogênese, da diferenciação sexual e por aí vai. Vou acrescentar aqui para vocês essa célula que eu não coloquei, que vocês podem ver em outros lugares. Deixa eu ver como é que escreve isso, nem sei. Acho que é assim, Leydig. O que essa célula faz? Ela faz secreção da testosterona. Tudo isso está dentro dos túbulos seminíferos, tá? Então, essa é germinativa. Essa também é germinativa. Tá? Então, todas essas células estão dentro do túbulo seminífero, lá na região de testículo. Todas essas células trabalham juntas, umas para secretar o hormônio, outras para favorecer o crescimento, a sustentação da região, outras para produzir, armazenar os espermatozoides, tá? Aí vocês podem botar isso aqui também, deixa eu fazer aqui uma forma, para quando vocês forem estudar, tá errado. Forma. Isso daqui, ó, são as camadas. Inserir, caixa de texto. Professora, eu estou sentindo tanta falta daqui do roteiro. Ô, meu amor, eu vou enviar, eu prometo. Vocês querem que eu envie agora, que eu pare e envie, vai servir para vocês ou envio no final da aula? O que tu prefere? Quer que eu envie agora ou envio rapidinho? Tanto faz, professor. Agora ou no final? Eu envio, então, depois. Não te preocupa, não. Desculpa, foi erro meu total. Então, isso são os testículos. Alguma dúvida sobre os testículos ou tá tudo certo? E quando tem algum problema, né, professora, aí tem que fazer aquela cirurgia de varicocele, que ela é bem comum, mas muito homem nem sabe que tem. E explica mais para os teus colegas. Excelente, a varicocele nos testículos é um problema. Explica aí. Não, que tu sabe sobre a varicocele? É como se as veias do testículo tivessem entupidas. Então, precisa desentupir essas veias. A grosso modo, é isso. Beleza, excelente. Aí consegue ver, os homens conseguem ver algumas vezes a olho nu esse problema. Sim. Aí prende a respiração e aí vê quando aparecem as veias bem aparentes, que tem uns vasinhos, tem varicocele. Uhum. E isso pode causar também uma infertilização, né? Porque vai alterar o suprimento sanguíneo, que vai chegar e sair do escroto, bem como vai dificultar o processo de regulação de temperatura. Porque vocês sabem que regulação de temperatura também é feita através da dilatação e constricção de vasos sanguíneos, né? Então, indiretamente, pode gerar um processo de infertilidade, esse processo de varicocele. Excelente contribuição. Posso passar, galera, copiar as observações? Sim. Sim. Tá, isso aqui é uma figura, vou aumentar aqui, eu estava menor porque eu vou botar nas observações. Nessa figura, a gente tem o testículo sendo protegido, na verdade, pelo escroto, né? A gente vê a pelezinha, a cutis, ao redor, protegendo aqui nessa figura mais superior do slide. Em cima, como se fosse esse feijão, é o epidídimo. E aí fazem comunicação por meio de um ducto. Quando a gente faz um corte sagital, ou seja, no meio do testículo, a gente vê as camadas que eu falei para vocês. A camada mais externa, que é a túnica albugínea, tá? E aí a gente vem para as outras túnicas. Voltando aqui para vocês lembrarem. A túnica vaginal é a mais externa, aí eu venho para a túnica albugínea, eu venho para a região de lóbulos e eu venho para a região de túbulos. Aí vocês veem que os lóbulos, quando a gente faz o corte, são esses espaços que eu tenho dentro do testículo.
como se fossem esses pedaços de pizza, tá? Cada pedaço de pizza desse é um lóbulo. Dentro desses lóbulos eu tenho os túbulos contorcidos e dentro desses túbulos eu tenho o quê? As células espermatogênicas, espermatogônias, células de Sertoli e células de Leydig, tá? Quando a gente faz uma análise histológica das células, a gente vê as células em vários estágios. E esses estágios vão corresponder ao estágio da espermatogênese, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá? Então, a gente vai ter células mais desenvolvidas, células subdesenvolvidas, e por aí vai. E nessa figura mais inferior do slide, a gente consegue ver os túbulos que eu falei para vocês. Os túbulos contorcidos, a rede de túbulos, né? E, por último, a gente tem os túbulos retos, os ductos e por aí vai. Então, é essa sequência que o espermatozoide faz. Ele vem dos túbulos contorcidos, ele vem para a rede de túbulos retos, ele cai na região de ductos. Isso é a sequência de produção dos espermatozoides. Deixando claro para vocês que o espermatozoide se forma nos túbulos contorcidos dentro do testículo e, após ser formado, ele fica armazenado, ele sofre maturação, desenvolvimento dentro do epidídimo. Ele cresce dentro do epidídimo. A espermatogênese é o processo de formação dos espermatozoides, como o nome diz, né? Ocorre dentro dos testículos e vai ser responsável pela formação dos gametas masculinos, os espermatozoides, tá? Então, a espermatogênese ela é definida como o processo em que ocorre a formação e o desenvolvimento dos espermatozoides. A formação dos espermatozoides ocorre dentro do testículo e o amadurecimento do espermatozoide ocorre dentro do epidídimo, como eu falei para vocês. A espermatogênese masculina, né, ela ocorre após a puberdade, ou seja, o aumento da secreção de hormônio testosterona é após a puberdade, a produção de gametas de espermatozoides é após a puberdade. Isso difere do processo de espermatogênese feminina, ou o processo de ogênese feminina ou de ovogênese feminina. Porque a mulher, desde a vida uterina, ela tem produção tanto dos hormônios sexuais, quanto produção dos gametas, que são os oócitos, os óvulos que vocês falaram, né? Então, essa é a diferença clássica entre homem e mulher, quando se fala de espermatogênese. Essa espermatogênese, ela leva um tempo para acontecer, não é de um dia para o outro que eu tenho a formação de espermatozoide, ela leva de 65 a 75 dias, tá? E envolve uma sequência de células. As células, ora sofrem meiose, ora sofrem mitose. Toda vez que vocês escutarem ouvir o processo de mitose, significa dizer que a célula se dividiu, mas que a célula continua com a mesma quantidade de cromossomos. Toda vez que vocês ouvirem a palavra meiose, significa dizer que a célula se dividiu e houve divisão do número de cromossomos. Houve diminuição do número de cromossomos. Então, na mitose, eu tenho 46 cromossomos, na meiose, eu já vou ter 23 cromossomos em cada célula, tá? Então, a mitose, a meiose, ela sempre é reducional. E a mitose, ela sempre é equacional, tá? Então, a gente tem essas diferenças. Então, as células que são... As primeiras células que sofrem mitose são as espermatogônias, tá? São as células que vão dar origem, são as células... Oi? Repita aí, falar. a mitose é o quê e a meiose é o quê? Uma é... Vou anotar aqui para vocês. A mitose, ela sempre mantém... A mitose sempre mantém o número de cromossomos. A meiose diminui o número de cromossomos, tá? A mitose, a meiose, ela é, no caso, então, que a gente chama de reducional. E a mitose é equacional, tá? Então, eu tenho uma divisão de uma célula que gera outras duas com o mesmo número de cromossomos, está sofrendo mitose. Uma célula que gera outras duas e diminui o número de cromossomos é chamada de processo de meiose, processo reducional, tá?
Então, eu tenho as espermatogônias, que são as células iniciais que vão dar origem aos espermatozoides, né? E aí, como é que acontece? As células germinativas, tá? Eu tenho células germinativas. Quando o homem entra no estado de puberdade, os testículos se tornam maduros. Então, essas células germinativas dão origem às espermatogônias. Essas espermatogônias vão sofrer processos de mitose e meiose após a puberdade. Então, na mitose, como eu já falei, eu mantenho os cromossomos, na meiose eu diminuo os cromossomos. Então, as espermatogônias, elas vão se dividir e dar origem aos espermatócitos 1 ou espermatócitos primários. Esse espermatócito primário, ou espermatócito 1, vai se dividir em meiose e vai gerar espermatócito 2 ou espermatócito secundário. Essas espermatogônias, espermatócito 2 ou espermatócitos secundários, vão se dividir e vão gerar as espermátides. São essas espermátides, né, que vão entrar num processo de meiose, num processo de divisão celular, num processo de amadurecimento, tá? E vão fazer o quê? E vão fazer um ciclo final de meiose e gerar os espermatozoides no final, cada um com 23 cromossomos. Professora, isso é chato, não quero que vocês decorem isso daqui. Quero que saibam que esse processo só ocorre após a puberdade. Até o momento inicial, eu tenho aqui o que a gente chama, vou escrever aqui que não está escrito, células germinativas. Eu tenho células germinativas que se diferenciam após puberdade. E aí começam a sofrer meiose. Aí começam a sofrer primeiro mitose, depois meiose. Tá? Eu vou até tirar isso aqui para vocês não ficarem... Então, as células germinativas, elas começam a se diferenciar após a puberdade. Aí ela se desenvolvem em espermatogônias. Começam a sofrer meiose. Então, é isso que acontece. E aí, elas geram o espermatócito 1, o espermatócito 2, as espermátides e as espermatozoides. É isso que acontece, tá? Não quero que vocês decorem isso aqui, tá? Eu só quero que entendam. Talvez eu acho que vocês ouviram falar sobre isso em Iloana, não tenho certeza, tá? Então, a espermatogênese ocorre nos testículos através da formação dos espermatozoides. E seu amadurecimento desses espermatozoides se dá no epidídimo. É um processo que só se inicia após a puberdade, tá? E leva de 65 a 75 dias. Envolve uma série de modificações celulares, envolve mitose, que é apenas o crescimento celular, e envolve meiose, que se trata de divisão do número de cromossomos, tá? Até que no processo final o objetivo é gerar os espermatozoides. Cada espermatozoide com 23 cromossomos, que são quem vai se cruzar com os óvulos, os ovócitos femininos, os ócitos femininos, juntando 23 com 23, para gerar um zigoto que, se fecundado, vai dar 46 cromossomos, tá? Não quero que decorem essa sequência, não. Só quero que saibam quando acontece, onde acontece, e que tem 2 tipos de reações envolvendo esse processo. Tudo tranquilo? Oi, meu amor. Assim, caso uma pessoa receba uma pancada nessa região, ela fica estéril. Qual é o processo que causa essa esterilidade? No caso da pancada, ela rompe alguma coisa, né, no testículo ou o quê? Pode romper, pode gerar algum rompimento em vaso, em artéria, que vai prejudicar a nutrição, tá? Pode gerar também, como é que eu posso te dizer, pode gerar um problema na regulação de temperatura, tá? Pode gerar uma inflamação no local. Toda vez que a gente tem processo inflamatório
inflamatória, a gente tem edema associado, nós temos variação de temperatura, tá? Nós temos até perda de função que pode levar à esterilidade, tá? Os 5 sinais da inflamação são dor, edema, rubor, calor e perda de função. Isso vocês vão aprender um pouco mais para frente, tá? Então, o trauma pode gerar uma inflamação, o trauma pode gerar uma obstrução arterial e venosa, que vai dificultar a nutrição e a excreção de metabólitos que não prestam. O trauma pode obliterar os ductos, pode levar a falta de funcionamento adequado das células, tá? Então, o trauma, ele pode ter várias consequências que geram o processo de infertilização, tá? Então, o trauma pode, sim, levar essa região é bem sensível, porque como vocês viram, o escroto, ele é só uma pelezinha que protege, então o testículo praticamente ele está bem exposto, então o trauma pode levar obstrução de vasos e artérias, pode levar a processo inflamatório, pode levar a processo de alteração dos túbulos e, consequentemente, processo de alteração da espermatogênese. Então, através disso, nós podemos ter o processo de fertilização, tá? Tudo bem? Certo, obrigado. Cadê vocês? Estão vivos? Que é de vocês, gente? Então, bora falar oi, oi, oi. Estão me ouvindo mais não? Oi. Tudo bem? Estão vivos? Então, vamos embora. Falar um pouquinho do espermatozoide. Vocês já sabem que o espermatozoide é o gameta masculino, contém 23 cromossomos, tá? Leva as características genéticas masculinas quando o óvulo é fecundado para gerar um zigoto. O espermatozoide, ele tem característica de ser um gameta móvel, porque ele tem um flagelo no seu corpo. Ele tem a capacidade de se movimentar, tá? Isso é o espermatozoide, o gameta masculino. O gameta masculino, ele tem 3 partes, tá? A cabeça, o acrossomo e a cauda. A cabeça do espermatozoide é essa parte que em forma de, sei lá, acho que um fuso, né? A cabeça é a parte que vai adiante, que vai na frente, né? Enquanto a cauda é a parte imóvel que fica mais para trás. Qual é a função da cabeça? A função da cabeça é conter os cromossomos. Então, todo o material genético masculino, os 23 cromossomos, as características herdadas do pai, estão presentes na cabeça do espermatozoide. O acrossomo é como se fosse uma camada, uma capa que protege essa cabeça. Função do acrossomo: contém enzimas. E para que servem essas enzimas? Enzimas são catalisadores biológicos, são proteínas que aceleram procedimentos químicos, procedimentos biológicos do nosso corpo. Então, as enzimas no espermatozoide servem para abrir o caminho para esse espermatozoide, servem para facilitar a passagem, servem para facilitar a digestão de substâncias que impedem a sua passagem. Então, as enzimas estão protegendo a cabeça, protegendo o material genético e facilitando a penetração do espermatozoide durante o seu trajeto de encontro com o óvulo. E, por último, eu tenho a cauda. A cauda do espermatozoide, ela tem função de motilidade do espermatozoide. Ou seja, ela tem função de facilitar o deslocamento desse espermatozoide, de facilitar a sua movimentação até o seu encontro com o óvulo, com o ócito feminino, tá? Então, essas são as 3 partes do espermatozoide. Existem livros e autores que ainda dividem, né, essa cauda. Essa cauda, ela pode ter o colo, que é a parte que se conecta com a cabeça, tá? Eu tenho o que a gente chama de peça intermediária, que é uma região rica em mitocôndrias. Para que mitocôndria? Para garantir energia a esse espermatozoide, para facilitar a movimentação desse espermatozoide, tá? E, além disso, eu tenho a peça principal, que é essa peça que contém os flagelos, que contém os microfilamentos que vão garantir a movimentação desse espermatozoide. E, por último, eu tenho a região mais estreitada, que é chamada de peça terminal, tá? Então, deixa eu anotar aqui mais algumas coisas para vocês que não está escrito. Então, o colo se une
a cabeça. A peça intermediária contém mitocôndrias. Contém mitocôndrias. Mitocôndrias geram energia para o espermatozoide se mover, tá? Tenho a peça principal que contém os microfilamentos, que garantem motilidade. E eu tenho a parte terminal, que é a parte final estreitada. Tá? Isso são as partes que alguns autores consideram da cauda do espermatozoide, tá? Então, de novo, a cabeça contém o material genético, contém os cromossomos, contém a herança genética masculina. O acrossomo está envolto da cabeça, tem a função de conter enzimas, de digerir o conteúdo para facilitar a passagem do espermatozoide, de facilitar o seu deslocamento, tá? E, por último, eu tenho a cauda que garante motilidade. Tudo tranquilo, entenderam? O acrossomo também tem a função de proteger a cabeça, né, professor? Isso, quer botar isso? O acrossomo protege, facilitar deslocamento. Essas enzimas, como eu falei para vocês, elas vão facilitar o deslocamento por digestão de conteúdo. E também alguém falou aí, protegem a cabeça. Vocês podem acrescentar. O que vocês gostam de escrever? Cromossomos, material genético masculino. Tá? Tem 23 N, ou seja, metade dos cromossomos que vai se unir com o da mulher. O acrossomo protege a cabeça, contém as enzimas que vão facilitar o deslocamento, porque vão digerir o conteúdo que tem no caminho. E a cauda vai garantir a movimentação do espermatozoide. Resumindo, é isso. Diminuir aqui, porque eu acho que ainda tem gente copiando. E aqui a figura, vou ampliar aqui, já eu deixo vocês copiarem. A figura ampliada, né? A cabeça, essa região mais escura. Essa parte transparente envolvendo é o acrossomo. E aí eu tenho a cauda, que é esse grande em forma de cobra. Aí eu tenho a cabeça, o colo, né? Que é essa região que se une à cabeça. Eu tenho a região de peça intermediária, que contém as mitocôndrias, que dá energia. E eu tenho a peça principal, que contém esses microfilamentos. E essa peça mais fina ao final é o que a gente chama de peça terminal, tá? Isso é um espermatozoide maduro no ponto de fazer o processo de fecundação. Copiaram, meus amores, ou ainda estão copiando? A figura está atrapalhando, professora. Pronto, foi eliminada. Posso passar ou tá tudo tranquilo? Ou ainda estão copiando? Eu acho que pode. Então, vamos embora. Dentro como eu já falei para vocês, dentro dos testículos, nós temos alguns ductos, né? Que é dentro desses ductos, tá? Ou desses túbulos, que eu tenho a formação dos espermatozoides, tá? Os ductos dos testículos, eles têm a função, né, de empurrar e transportar também os espermatozoides. Quem são esses túbulos ou esses ductos? Já falei para vocês lá no começo, que eu tenho o túbulo seminífero contorcido, né, que é esses túbulos que estão dentro dos lóbulos, que são essas partes que estão dentro aqui do testículo propriamente dito, nessa figura, e eles têm a função de
produzir os espermatozoides e produzir a testosterona. Depois que eu saio desses túbulos contorcidos, eu venho para o túbulo seminífero reto, tá? Essa parte que eu tenho menor, que conecta com essa rede de túbulos. Aí eu vou vir para o epidídimo, tá? Que é essa parte que está para fora da figura, é o ducto do epidídimo. E aí eu vou ter depois o ducto deferente. É esse caminho que o espermatozoide faz, tá? Da sua formação até ser eliminado no ducto deferente. A gente poderia acrescentar algumas palavras aqui para facilitar o entendimento de vocês. Eu tenho o túbulo seminífero contorcido, que vocês já entenderam que é essa parte que forma o espermatozoide, que forma a testosterona. Depois desse túbulo seminífero, ele vai para o túbulo reto. Depois ele vai para essa rede testicular. Então, eu vou acrescentar mais umas palavras aqui para vocês, para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então, ele vai para a rede testicular. Daqui da rede testicular, ele vai chegar na região de epidídimo, de ducto do epidídimo. E aí, depois, ele vai para o ducto deferente, tá? Então, essa é uma sequência, só para vocês conhecerem, também não precisa decorar isso aqui, tá? De onde o espermatozoide é produzido e que ductos ele atravessa. Então, eu tenho o ducto contorcido, o túbulo reto, a rede testicular, e aí eu chego no epidídimo, do epidídimo. Do epidídimo, ele vai para quê? Para os ductos que vocês conhecem, tá? O ducto do epidídimo, o ducto deferente, até ele poder fazer contato com os outros órgãos. Então, aqui é só sequência de produção do espermatozoide, de sequência para a rede de túbulos. Função dos túbulos contorcidos, produzir os espermatozoides e a testosterona. Já os outros túbulos que eu citei para vocês, condução de transporte, de empurrar os espermatozoides para o seu trajeto de encontro com o óvulo feminino, tá? Então, esses são alguns nomes que vocês vão ver no decorrer que estudarem essa rede de túbulos, essa rede de ductos. E aí a gente tem o epidídimo. O epidídimo, ele é como se fosse, como eu falei para vocês, parece um feijão que está em cima do testículo e ele também é protegido, assim como o testículo, pelo escroto. O epidídimo, ele já é o local de maturação e armazenamento do espermatozoide. Então, o espermatozoide, ele é produzido lá dentro do testículo, nos túbulos contorcidos, e uma vez produzido, ele atravessa aquela rede de túbulos, vai do contorcido para o reto, para a rede testicular, até chegar no epidídimo. E aí ele fica lá armazenado e crescendo até o momento que ele vai ser excretado para cruzar com o óvulo feminino. Então, grosseiramente falando, é como se ele saísse do testículo espermatozoide com 2 anos e fosse se desenvolver até a puberdade, até o momento de excreção, né? Até o momento de excreção no epidídimo. No epidídimo, ele começa a aumentar a sua cauda, a aumentar a sua motilidade, a aumentar a secreção de enzimas da cabeça. Então, ele sai com tudo lá dos túbulos seminíferos. Mas ele vai crescer a cauda, vai crescer a quantidade de enzimas lá no epidídimo, tá? O epidídimo, ele é uma estrutura enovelada, tá? E ele contém como tecido epitélio pseudoestratificado e músculo liso. Epitélio que garante proteção, né? Pseudoestratificado, várias camadas, e músculo liso. Por que vocês acham, vocês vão ver que quase todas essas estruturas que a gente vai começar, elas contêm músculo. Por que vocês acham que essas estruturas contêm músculo? Qual é a função do músculo nesse aparelho reprodutor? O que vocês acham? Proteger. Oi? Para que serve o músculo? Bora fazer a cabeça de vocês pensarem. Lembram que eu falei para vocês de movimento? O que mais? Ainda mais? Lembram de um movimento que eu falei para vocês que o músculo faz? Quem lembra? Movimento em forma de onda.
Como é o nome desse movimento? Peristáltico. Peristáltico ou peristalse. Excelente. Movimento de contração do músculo liso que empurra para frente. Então, ter estrutura muscular nesse aparelho reprodutor garante uma maior mobilidade do espermatozoide. Então, além do espermatozoide ter cauda e se movimentar sozinho, o aparelho reprodutor contém partes com músculo. E esse aparelho muscular liso facilita o processo de peristalse, acelera o processo de deslocamento do espermatozoide, tá? Então, é por isso que o epidídimo também contém músculo do tipo liso. Vocês podem puxar a setinha peristaltismo, tá? O epidídimo também contém cílios, né? E microvilosidades. Cílios e microvilosidades. Vilosidades, pensem como se fosse uma mão. Quando eu abro a minha mão, eu tenho vários dedos. Então, eu tenho um aumento da área e um aumento do tato. Quando eu falo de vilosidades no epidídimo, são pontos que eu tenho o armazenamento desses espermatozoides. Quando esses espermatozoides estão prontos, essas vilosidades se abrem, ou seja, a minha mão está fechada, está cheia de espermatozoides. Eles cresceram, eles desenvolveram, essa mão se abre, essas vilosidades se abrem e lançam esse espermatozoide na rede de ducto do epidídimo. E aí vai para o ducto deferente, por aí vai, até ele poder se cruzar com o óvulo feminino, tá? Tudo bem? Estão vivos? Tudo tranquilo? Então, epidídimo desenvolve o espermatozoide, faz ele aumentar a quantidade de enzimas da cabeça, do acrossomo, faz ele aumentar a motilidade, o tamanho da cauda, tá? Desenvolve as características dele até o momento da fecundação. Então, ele leva ao desenvolvimento e armazena os espermatozoides masculinos, tá? Contém tecido muscular para facilitar o peristaltismo, contém vilosidades para armazenar e liberar no momento adequado, tá? Isso é o epidídimo. Depois do epidídimo, eu tenho uma região conhecida como funículo espermático. O funículo espermático, tá? Ixi, pulei para vocês. Eu bora fazer assim, vou dar um intervalo aqui para vocês. A gente vai dar um intervalinho de 15 minutos, porque eu acho que eu já dei informação demais para vocês. E aí a gente volta para falar dos ductos, tá? E das glândulas, para poder finalizar o conteúdo, tá? Então, deixa eu ver que horas são. São 10h07, 10h15, 10h20. Então, a gente volta 10h25, tá? Para a gente poder continuar o conteúdo, tá? Vão lanchar, vão beber água, vão ao banheiro e a gente volta depois. Tudo tranquilo? Estão me ouvindo? Entenderam o recado? Professora, volta o slide anterior, por favor. De testículo? Esse? Sim. Então, a gente falou até o momento de escroto, falamos de testículo, falamos de ductos dos testículos, que eu tenho os contorcidos, o reto, e falamos de epidídimo, tá? Então, testículo produz o hormônio testosterona, produz o espermatozoide. Os ductos transportam e eu chego no epidídimo, local de desenvolvimento do espermatozoide, local de armazenamento até a sua secreção, tá? E aí depois a gente vai falar um pouquinho dos ductos, tá? Intervalinho para vocês e a gente volta daqui a pouco, tá bom? 10h25 a gente volta. Combinado? Não fujam. Até mais. Já a gente volta. 10h25, espero vocês.